Meu nome é Brenda Thorne. Por muito tempo, fui apenas uma nota de rodapé na saga de sucesso da minha prima, Chloe Sterling. Se Chloe era o furacão de carisma e holofotes, eu era a brisa leve que ninguém notava, soprando em outra direção. Crescemos em um subúrbio, uma paisagem de gramados perfeitos e aspirações financeiras. Mas enquanto Chloe sonhava em embelezar o mundo com seu próprio nome em grifes de luxo, eu me via salvando, uma árvore por vez, um rio poluído por vez. Nossas infâncias eram um estudo de contrastes. Chloe, com seus cabelos loiros impecáveis e um sorriso que parecia ensaiado para comerciais, sempre foi a preferida da família. Lembro-me vividamente de um Natal, quando tínhamos uns 10 anos. Chloe havia ganhado um concurso de redação sobre como salvar o planeta, uma dissertação cheia de clichês sobre reciclagem e a beleza das flores. A família toda aplaudiu. Meu projeto, um mini compostor que eu havia construído com restos de madeira e terra do quintal, e que cheirava um pouco a lixo orgânico, foi rapidamente afastado da mesa de centro. Brenda, querida, é interessante, minha tia-avó Grace disse, forçando um sorriso, mas talvez não para dentro de casa. O cheiro era desculpa, mas a verdade é que não era bonito ou palatável o suficiente. Chloe tinha um talento nato para a autopromoção. Aos 15, já era presidente do clube ecológico da escola, organizando limpezas de parques que invariavelmente viravam sessões de fotos para o jornal local, com ela sempre na frente, sorrindo e segurando uma sacola de lixo vazia. Eu, por outro lado, passava minhas tardes estudando sobre permacultura, visitando aterros sanitários clandestinos para entender o problema de perto, ou me voluntariando em pequenos santuários de vida selvagem que mal tinham fundos. Ninguém da família jamais me perguntou o que eu fazia. Assumiram que eu estava apenas perdendo tempo com plantas e sujeira. Aos 18, enquanto Chloe entrava em uma universidade de prestígio em Nova York para estudar marketing e relações públicas, eu escolhia uma faculdade estadual com um programa forte em ciências ambientais. Minha bolsa era integral, fruto de muito esforço, mas foi recebida com um "Ah, que bom que você conseguiu algo" em vez do "parabéns" estrondoso que Chloe recebeu por sua aceitação à Universidade de Nova York, mesmo que seus pais tivessem pago a mensalidade integral. A comparação era uma constante, uma ferida aberta que nunca cicatrizava por completo. A grande guinada veio quando Chloe, aos 20 e poucos anos, lançou sua própria marca de moda sustentável. O Sustainable Chic era um espetáculo de marketing. Roupas feitas com materiais reciclados, sim, mas produzidas em escala massiva em fábricas questionáveis, com uma ética de trabalho duvidosa, e vendidas a preços exorbitantes. Ela era o rosto da nova ecoglamour, aparecendo em capas de revistas, falando em painéis sobre consumo consciente em hotéis 5 estrelas. Cada vez que a via, com aquele brilho calculado nos olhos, sentia uma pontada no peito. Era a mesma dor antiga, de ser invisível, agora ampliada pela hipocrisia que eu enxergava em cada costura de suas roupas. Lembro-me de um jantar de gala em que Chloe foi homenageada como jovem visionária da sustentabilidade. Eu estava lá, na mesa mais distante, porque minha mãe insistiu que eu fosse. Chloe, no palco, discursava sobre a importância de salvar o planeta com estilo e mencionou brevemente a complexidade da cadeia de suprimentos, um eufemismo para as fábricas onde eu sabia que trabalhadores mal recebiam $5 por hora. Enquanto ela recebia aplausos de pé de uma plateia que usava mais ouro e diamantes do que uma mina de carvão, eu olhava para a comida intocada em meu prato, sentindo um nó na garganta. Após o jantar, tentei parabenizá-la. Ela me lançou um olhar condescendente. Brenda, querida, é bom te ver por aqui. Ainda plantando árvores por aí? Olha, é fofo, mas o mundo real precisa de soluções maiores, sabe? De impacto real, não de hobby. Ela riu, um som metálico que reverberou na sala. Em seguida, ela se virou para um grupo de jornalistas, com um sorriso angelical, e começou a posar para fotos, esquecendo completamente que eu estava ali. Naquela noite, a umidade de Nova York parecia sufocar ainda mais, e eu senti um peso esmagador no peito, uma mistura de raiva e uma tristeza profunda pela minha própria irrelevância aos olhos deles. Foi ali que decidi, em silêncio, que não buscaria mais a aprovação de ninguém. Eu construiria meu próprio tipo de impacto.
Depois daquele jantar, a semente de algo novo e inabalável começou a germinar dentro de mim. O desprezo de Chloe, embora doloroso, foi um catalisador. Eu parei de tentar me encaixar em um mundo que me via como uma estranha, uma idealista e ingênua. Em vez de buscar glamour, eu busquei substância. Em vez de holofotes, eu busquei o silêncio fértil onde o trabalho real acontece. Passei os anos seguintes mergulhada em projetos de sustentabilidade de base. Saí da minha zona de conforto, do meu Connecticut suburbano, e me mudei para o interior da Califórnia, para o Vale Central, uma região de vastas terras agrícolas, muitas delas esgotadas e empobrecidas. Foi lá que encontrei meu propósito. Comecei com um pequeno programa voluntário, ajudando fazendeiros locais a implementar práticas de agricultura regenerativa, técnicas que restauram a saúde do solo, economizam água e aumentam a biodiversidade. No início, era um trabalho ingrato. Só a pino, mãos sujas de terra, muitas vezes ouvindo o ceticismo dos produtores mais antigos, acostumados aos métodos convencionais. Olha, moça, essas suas plantinhas diferentes não vão pagar minhas contas, disse um velho fazendeiro uma vez, com um sorriso cínico. Mas eu persistia. Eu não falava de glamour ou tendências, eu falava de resultados. Mostrava a eles como a saúde do solo impactava diretamente a qualidade do produto e, consequentemente, os lucros. Levava amostras de solo para análise em laboratórios universitários, mostrava gráficos, explicava a ciência por trás da regeneração. O primeiro grande projeto foi a recuperação de 50 acres de terra degradada, que havia sido abandonada por anos devido à erosão e ao uso excessivo de pesticidas. Consegui uma pequena verba de $10.000 de uma fundação local de conservação ambiental, o suficiente para comprar sementes de cobertura, contratar alguns assistentes e instalar um sistema de irrigação por gotejamento eficiente. Passei meses no campo, sob um sol escaldante, observando a terra, aprendendo com ela. Às vezes, as manhãs eram frias e úmidas, com a névoa cobrindo os campos como um cobertor cinza, e eu sentia a solidão apertar. Mas quando eu via as primeiras sementes brotarem, quando sentia a terra úmida entre meus dedos e percebia que a vida estava retornando, uma alegria genuína preenchia meu peito. Era um tipo de satisfação que os aplausos vazios de Chloe jamais poderiam proporcionar. À medida que os anos passavam, os resultados começaram a aparecer. Aqueles 50 acres, antes áridos, agora eram um oásis verdejante, produzindo culturas orgânicas de alta qualidade. Fazendeiros vizinhos, que antes riam da minha loucura, começaram a me procurar. Brenda, o que você fez ali? Minhas terras estão morrendo, e as suas, estão florescendo. A notícia se espalhou silenciosamente pela comunidade agrícola. Eu não buscava mídia, não postava sobre cada pequena vitória. Meu foco era o trabalho, o impacto real, a mudança tangível na vida das pessoas e na saúde da terra. Foi assim que nasceu a Green Roots. Comecei com um pequeno escritório em um antigo celeiro reformado, com uma equipe de 3 pessoas apaixonadas. Em 3 anos, tínhamos equipes de campo em vários condados da Califórnia, trabalhando com mais de 200 fazendeiros, ajudando-os a fazer a transição para a agricultura regenerativa. Não éramos famosos, não aparecíamos em revistas de moda. Mas éramos eficazes. Nossos relatórios de impacto mostravam uma redução de 30% no uso de água, um aumento de 25% na biodiversidade do solo e um crescimento de 15% na renda dos agricultores envolvidos. Nossos números eram sólidos, transparentes, inegáveis. Minha família, claro, continuava ignorando. Minha mãe ocasionalmente perguntava: Brenda, você ainda está brincando na terra? Quando você vai arranjar um emprego de verdade, com um salário decente? Chloe, por sua vez, estava voando alto. Sustainable Chic havia sido avaliada em mais de $50 milhões. Ela havia lançado uma linha de maquiagem ecológica e era convidada para palestras em universidades, cobrando $25 mil por cada aparição. A imprensa a chamava de a Rainha Verde dos negócios. Para ela, eu continuava sendo a prima Brenda que brinca de fazendeira. O contraste era gritante, e por um tempo, doeu. Mas a cada dia que eu via um campo florescer, ou recebia um agradecimento sincero de um fazendeiro cuja vida eu havia melhorado, a dor diminuía,
substituída por uma profunda sensação de propósito. Eu não precisava do reconhecimento deles. Eu precisava que meu trabalho importasse. E ele importava. 3 anos antes daquele dia que mudaria tudo, fui convidada para um evento de filantropia em um hotel boutique em Santa Mônica. Era uma reunião de pequenos e médios doadores e algumas organizações sem fins lucrativos que trabalhavam com conservação ambiental. Quase não fui. Estava exausta, coberta de terra e com os cabelos emaranhados. Eventos formais ainda me deixavam desconfortável. Mas algo me impulsionou. Após uma breve apresentação sobre o sucesso da Green Roots em restaurar terras degradadas no Vale Central, uma mulher se aproximou de mim perto da mesa de bebidas. Ela parecia emanar uma aura de autoridade e elegância discreta. Vestia um taier de linho impecável e tinha um colar de pérolas que parecia contar uma história. Seu olhar era penetrante, mas amável. Você fez um trabalho notável, ela disse, sua voz suave, mas firme. Seus números sobre a regeneração do solo e a economia de água são impressionantes. Vejo que seu impacto vai muito além das planilhas. Ela se apresentou como Eleanor Vance. Sem sobrenome de fundação, sem cargo. Apenas Eleanor. Conversamos por uns 20 minutos sobre os desafios da agricultura regenerativa. Achei-me à vontade na conversa, algo raro em eventos como aquele. Ela não perguntou de qual família eu vinha. Ela ouviu. No final, ela tocou meu cotovelo gentilmente e disse: eu gostaria que mais pessoas no nosso círculo entendessem a profundidade do trabalho que você está realizando. E então, ela se despediu. Não pensei muito sobre aquilo depois. Eu não sabia quem ela realmente era, ou a extensão de sua influência. Apenas me recordei da sensação de ser verdadeiramente vista, de ter meu trabalho valorizado por alguém que parecia entender a essência do que fazíamos, sem preconceitos, sem a sombra de Chloe pairando sobre mim. Voltei ao meu trabalho no campo, focada, desapegada, em paz. Isso durou até 3 semanas atrás, quando recebi um convite, encaminhado por um dos nossos novos parceiros de conselho, para a gala anual de sustentabilidade da Vance Philanthropies. O nome Vance não me era familiar na época, mas meu parceiro insistiu, dizendo que seria uma oportunidade única. Cheguei sem grandes expectativas. O que eu não sabia, o que ninguém havia me dito, era que Chloe havia se casado com um dos herdeiros da fortuna Vance. E, no momento em que pisei naquele salão de baile, eu não era mais a prima ignorada que eles haviam deixado de lado em tantos eventos. Eu era a mulher que Eleanor Vance um dia havia encontrado, e que ela nunca esqueceu. A gala da Vance Philanthropies foi realizada no Grande Salão Central, em Los Angeles, um lugar que sussurrava dinheiro e poder em cada coluna de mármore, em cada lustre de cristal. Não havia nada de barulhento ou vulgar, tudo era opulência contida. Eu já havia estado em salas semelhantes, mas nunca como Brenda Thorne, a fundadora da Green Roots Initiative. Aquela noite era diferente. Cheguei cedo o suficiente para evitar o burburinho inicial. Meu vestido era verde escuro, fluido, com um corte simples, feito para me mover. Meus saltos não eram vertiginosos. Eu não tinha vindo para deslumbrar. Eu tinha vindo para ser inegável. Lá dentro, tudo reluzia. Garçons se moviam com a precisão de um balé. Um quarteto de cordas tocava suavemente por trás de uma cortina de orquídeas brancas. Havia uma tensão no ar. As pessoas ali se notavam de verdade. E então, ela me viu. Chloe estava perto de uma torre de champanhe, em um vestido de seda dourada que capturava a luz como uma faca afiada. A risada dela, alta e artificial, tinha aquela ponta forçada que eu conhecia tão bem. Ela se virou ligeiramente, examinando o salão, e congelou quando seus olhos encontraram os meus. Um instante passou. Então, como se fosse um sinal ensaiado, ela revirou os olhos. Não sutilmente, não em particular. Ela o fez como uma performance, uma que ela vinha ensaiando desde que éramos crianças. Aquele ato de ai, não, ela de novo. Eu a vi empurrar a mulher ao lado dela e sussurrar algo. Ambas se viraram para olhar, embora a amiga tivesse a decência de parecer um pouco constrangida.
Eu não desviei o meu. Dei um pequeno sorriso. Não caloroso, não de confronto, apenas presente, como alguém que não precisava diminuir-se para caber no ambiente. Caminhei mais para dentro, passando pelos convidados, oferecendo breves acenos para aqueles que reconhecia. Quanto mais eu avançava, mais percebia as pessoas lendo meu crachá. Alguns semicerraram os olhos, outros sorriram levemente. Um homem murmurou algo para sua esposa, que se inclinou para ver melhor. Meu nome, Brenda Thorne, não era um nome de família famosa, mas nos círculos certos, nos círculos que importavam de verdade, significava algo. E aquele era, inegavelmente, um desses círculos. Cheguei à mesa de refrescos e tinha acabado de pegar um copo d'água quando ouvi, Brenda Thorne. Virei-me lentamente. Eleanor Vance. Ela parecia exatamente a mesma, só que ainda mais imponente. Ela olhou para mim e então congelou. Seu copo não se moveu. Sua expressão não mudou a princípio, mas seus olhos se arregalaram ligeiramente e depois se estreitaram com algo que parecia admiração e um toque de surpresa. Ela disse, baixa e deliberadamente, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Cabeças se viraram. A frase se espalhou. Convidados pausaram suas conversas, tentando entender o que estava acontecendo. Eleanor disse novamente, desta vez quase sorrindo, um brilho nos olhos. Chloe estava atrás dela. Ela tinha ouvido. Ela sabia exatamente o que estava por vir e não havia como parar. Você é a fundadora da Green Roots? Eleanor perguntou, seu tom elevado o suficiente para ser ouvido pelas pessoas mais próximas. Os projetos de agricultura regenerativa, a recuperação dos solos no Vale Central, a economia de água em mais de 30%? Você é aquela Brenda Thorne? Sou, eu disse, simplesmente. O sorriso dela se aprofundou. Nunca esqueci sua apresentação em Santa Mônica. Disse ao meu filho depois, aquela mulher está mudando as coisas, de verdade, em silêncio. Desejava que mais pessoas estivessem prestando atenção. Fiquei atonita, um misto de surpresa e gratidão me invadindo. Suas equipes trabalham em condados onde a Vance Philanthropies tem investimentos, ela continuou. Nossos consultores ficaram impressionados. Fazendeiros que costumavam perder suas safras agora estão prosperando. Meu neto, que está estudando agronomia, me falou dos seus artigos. Ele disse que você está revolucionando a agricultura. Não tinha ideia de que havia alcançado sua família, eu disse. Alcançou, ela respondeu. E agora estou emocionada em vê-la novamente. Adoraria apresentá-la a algumas pessoas esta noite, se estiver disposta. Temos alguns dos maiores investidores em sustentabilidade do país aqui. Eu ficaria honrada. A mão dela tocou meu braço brevemente enquanto ela me gesticulava para frente. Começamos a nos mover em direção ao salão principal. O burburinho atrás de nós se espalhou como um incêndio. Ao passarmos pela torre de champanhe, vi Chloe novamente, congelada. Seu sorriso, antes muito brilhante, estava rachando. Uma de suas amigas, que antes parecia bajulá-la, inclinou-se para ela e fez uma pergunta que não ouvi, mas vi o pânico brilhar nos olhos de Chloe enquanto ela respondia muito rapidamente, quase gaguejando. Um homem perto de nós, um magnata da tecnologia, perguntou a Eleanor, espere, essa é a Brenda Thorne da Green Roots? Eleanor respondeu por mim, é ela. Uma coroação sussurrada, um acerto de conta silencioso, e pela primeira vez em anos, eu permaneci parada em uma sala cheia de estranhos e me senti vista por quem eu realmente era. Não como a prima de Chloe, não como a filha do campo, não como a garota que eles deixaram de fora das fotos de família por ser muito estranha. Apenas eu. Brenda Thorne. Chloe nos seguiu com os olhos, mas nunca com os pés. Tive vislumbres dela ao longo da noite, pairando perto de pequenos grupos de pessoas, tentando recuperar a desenvoltura que outrora dominava. Mas algo havia mudado. A risada dela era muito forçada, seus sorrisos muito atrasados, e as pessoas que ela tentava impressionar agora olhavam por cima dela, com os olhos direcionados a mim. Eu não precisei me gabar. Eu não precisei explicar.
O silêncio fez todo o trabalho. Vários convidados vieram se apresentar. Cordiais, curiosos, respeitosos. Eles mencionaram projetos que eu quase havia esquecido. Alguns perguntaram como comecei a Green Roots. Outros perguntaram como poderiam ajudar. Ninguém perguntou se eu era prima de Chloe. Só isso já era um tipo de liberdade que eu nunca havia provado antes. Pela primeira vez, eu não era definida pela sombra de outra pessoa. Em certo momento, desculpei-me com o grupo de membros de conselho que Eleanor me havia apresentado e me dirigi para o corredor de saída. Não pretendia ficar muito tempo. Eu havia vindo, feito minha presença ser sentida e observado a fundação do mito social de Chloe desmoronar em tempo real. Isso era suficiente. Chloe me encontrou. Você queria atenção, Brenda, ela disse. Nunca quis atenção, o que anseio é por impacto real, respondi. Você não era assim antes, ela debateu. Isso é engraçado, porque eu acho que sempre fui assim. Você que nunca se deu ao trabalho de ver. Você estava ocupada demais com os próprios holofotes para notar qualquer coisa que não brilhasse tanto quanto você. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora pareciam carregar uma pitada de vulnerabilidade. Você sabe como tem sido tentar explicar quem você é para as pessoas aqui, no meu mundo? Você não se encaixa. Você não tem o perfil. Você deixa as pessoas desconfortáveis com suas verdades inconvenientes sobre o que é realmente sustentável. Esse problema não é o meu, Chloe, eu disse, calmamente. É seu. E o das pessoas que se importam mais com a imagem do que com o impacto. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e pálida. Você poderia ter ficado no seu canto, mas em vez disso, teve que aparecer e me envergonhar. Não, eu disse. O que te envergonhou foi a verdade. E ela não é nova. Apenas está mais alta agora. As pessoas estão finalmente prestando atenção à substância, não apenas ao brilho. Permanecemos em silêncio. Ela deu um passo à frente, quase implorando. Não me importa quantas pessoas pensem que você é impressionante agora. Você ainda é a mesma garota que sentava sozinha no almoço, a esquisita da turma, aquela que ninguém queria por perto. Encontrei o olhar dela, um olhar de pena misturada com uma quietude que ela jamais poderia entender. E, no entanto, aqui estou eu. Convidada, bem-vinda, respeitada. Sem fingir ser quem não sou. Sem vender ilusões. Aquilo a atingiu. Eu pude ver. A boca de Chloe se abriu, depois fechou. Seus ombros caíram ligeiramente. Ela desviou o olhar primeiro. Avancei, não com raiva, mas com clareza e uma serenidade que me surpreendeu. Eu não vim aqui para arruinar sua noite, Chloe. Eu nem mesmo vim por você. Eu vim porque o meu trabalho importa. E, aparentemente, algumas pessoas no seu mundo realmente reconhecem isso, mesmo que você não queira ver. Eu disse a eles que você era insignificante, ela disse, a voz agora mais baixa, quase um lamento. Você não deveria ter aparecido assim. Você não deveria ter ganhado. Eu sei, eu disse. Mas a verdade não precisa de permissão para vir à tona. Com isso, virei-me e fui embora. Ela não me chamou. Ao me aproximar do saguão principal, Eleanor Vance apareceu novamente. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou. Saindo, ela perguntou gentilmente. Acho que já fiz o que vim fazer. Acho que sim também, ela disse, com um sorriso conhecedor. Então acrescentou, espero que conversemos mais em breve, Brenda. Há espaço na mesa para mulheres como você, que fazem a diferença de verdade, sem alarde. Ela apertou minha mão com o tipo de força silenciosa que não precisa de aplausos para ser sentida. Era um aperto que dizia, eu te vejo. Lá fora, o ar noturno estava fresco, não cortante, mas purificador. Meu carro parou e, ao entrar, não olhei para trás. Aquele capítulo, seja lá o que fosse, havia escrito sua última linha. A viagem para casa foi silenciosa. Sem música, sem mensagens,
Sem reproduções mentais, apenas o zumbido baixo dos pneus no asfalto e um tipo de quietude que eu não sentia há anos. Sentei-me no meu sofá, as mãos cruzadas no colo, deixando o silêncio me envolver como um cobertor macio. O que aconteceu esta noite não foi sobre Chloe. Foi sobre mim. Por grande parte da minha vida, eu havia me movido pelos ambientes como se estivesse pedindo permissão para existir. Passei anos esperando que alguém finalmente se virasse e dissesse: "Ei, nós tivemos agora." Mas esta noite, quando Eleanor me reconheceu, algo em mim mudou. Não porque ela disse, mas porque eu já sabia que era verdade. O momento não foi sobre ser descoberta. Foi sobre ser confirmada. E, estranhamente, isso fez toda a diferença. Eu costumava imaginar como seria estar em uma sala onde meu nome significava algo. Não por causa de quem eu era parente, mas por causa do que eu construí. Agora eu sei. Reconhecimento é bom, mas não é propósito. E o que eu construí lentamente, silenciosamente, longe do barulho da mídia e das aparências, é propósito. Eu não entrei naquele salão de baile procurando redenção. Eu entrei já completa. Então, quando Eleanor me reconheceu no meio de tanta gente, o salão pode ter ouvido me visto pela primeira vez. Mas eu venho mostrando isso a mim mesma, e ao mundo, através das minhas ações, por anos. Obrigada por ouvir a história de Brenda. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.